Queridos irmãos, amigos, que nos dá a honra de acompanhar conosco a análise bíblica, a paz do Senhor. Estamos de volta trazendo a você mais um conteúdo. Lembrando que no conteúdo passado, nós falamos sobre o insulto de Golias a Davi. E nisto, Golias diz a Davi que iria dar a sua carne, o seu corpo, às aves de rapina como alimento. Golias insultou, escarneceu do jovem pastor de Israel. Neste conteúdo, nós estaremos analisando a resposta de Davi ao gigante, ao seu escárnio, à sua blasfêmia. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, versículos de número 45 ao 47. Davi dá uma resposta surpreendente, uma resposta plausível, determinante, uma resposta que nenhum dos filhos de Israel e nem mesmo os filisteus e até mesmo o gigante esperava. Versículo de número 45, Davi responde a Golias com a seguinte resposta. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Você analisou o grau de potencialidade na resposta de Davi ao gigante? O gigante acabou de amaldiçoar a Davi em nome dos seus deuses. E Davi, em resposta, ele não se coloca como sendo o tal nessa batalha. Ele não põe o seu nome, nem o nome de Saul, nem dos seus maiorais, mas em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Isso mostra que Davi não estava ali representando a sua pessoa, mas o Deus Todo-Poderoso. Essa batalha, ela nos lembra do desafio de Elias aos profetas de Baal, quando o profeta estava ali representando Yahvé, representando Jeová, representando o grande El Shaddai. Na mesma situação se encontra o jovem pastor de Israel. Era um desafio entre o bem contra o mal, entre Dagon contra o Deus vivo. Por isso, ele ousou desafiá-lo em o nome do Senhor Deus de Israel. Olha que ele diz aqui, em nome do Senhor dos Exércitos.
Isso mostra que a força de Davi vinha de Deus. Isto mostra que a coragem de Davi vinha de Deus. A exatidão, a esperança, a certeza da vitória vinha de Deus. Davi estava ali representando não a Saul, mas ao Deus de Israel. No Salmo de número 9, versículo de número 10, o salmista expressa: os que conhecem o teu nome, confio em ti, pois tu, Senhor, jamais o abandonas os que te buscam. Quando nós desafiamos e usamos enfrentar os nossos inimigos do dia a dia, em nome do Senhor Deus, com certeza a vitória é certa em nossas vidas. Algo interessante nesse desafio de Davi é justamente o nome de Deus pelo qual ele usa desafiar o gigante. Davi diz, em nome do Senhor. Senhor, o eu sou. Você lembra quando Moisés estava lá no monte, na visão da sarça? Você lembra da resposta de Deus? Deus disse, diga a Israel que eu sou o enviou. Este é o nome pelo qual Golias não esperava. Os filisteus não esperavam, nem mesmo Saul esperava, pois todos os exércitos dos filhos de Israel estavam amedrontados, mas Davi estava ali cumprindo uma designação de Deus, uma ordem divina. E Davi sabia o que estava exatamente fazendo. Em Êxodo, no capítulo de número 3, versículo 13 e 14, olha o que diz a resposta divina a Moisés. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Veja, meus amados irmãos, a importância de se confiar em Deus nas batalhas da vida. Os gigantes que te amedrontam, que se levantam contra você, você não pode destruí-lo por si mesmo, mas você os enfrenta em nome do Deus de Israel, o Senhor das batalhas. A resposta de Deus para Moisés no versículo 14 diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Foi exatamente este nome que Davi usou duelar contra Golias. Tenho absoluta certeza que Deus se revelou a Davi e comissionou a Davi esse episódio em sua vida. E esta batalha fez de Davi o maior rei e guerreiro de Israel. Davi estava ali em nome do eu sou,
Qual gigante poderia ficar em pé diante de um moço com 17 anos, com uma funda na mão, uma pedra e um cajado de pastor, mas revestido do nome do grande Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus confiável e fiel, o Deus que jamais decepcionaria o seu servo e aqueles que confiam em seu nome. O Salmo 50, versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte, olha: ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? O Salmo de Asaf, que revela a diferença entre o Deus vivo e essas porcarias chamadas de deuses que as pessoas cultuam, veneram. Deus é único em seu ser, em sua natureza, e foi exatamente acreditando no nome e na essência desse Deus que Davi estava ali num campo dando uma resposta ao gigante blasfemador. Eu não estou aqui, Golias, em meu nome, nem em nome do rei de Israel, e nem do exército de Israel. Eu estou aqui em o nome do Senhor, o Eu Sou. E aí, qual gigante poderia ficar de pé diante de um jovem adolescente revestido do nome de Deus? Você está revestido pelo nome de Deus? Você está revestido pelo sangue de Cristo? Pela promessa da cruz? Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos revestidos pelo nome de Cristo, que nos reveste de graça, de perdão, de paz, para vencermos os desafios desta vida. Davi continua respondendo ao gigante. Olha as palavras de Davi. Olha o que ele diz. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que palavra maravilhosa! Que testemunho maravilhoso! Entendemos aqui que Deus já havia revelado a Davi tudo o que ele deveria fazer. Essas palavras não são presunção em Davi, mas a sua confiança, a sua certeza de que Deus estaria ali para lhes conceder essa grande vitória. Davi não foi presunçoso, mas cheio de fé, de autoridade de Deus, com responsabilidade para dizer essas palavras. O versículo 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos.
Não só Golias cairia por terra ali, mas todo o exército dos filisteus seriam destruídos, entrariam em fuga. Por isso, Davi foi bem claro e expressivo em suas palavras. No versículo 47, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. O nosso maior inimigo é o diabo, Satanás, o maior inimigo do ser humano. Por isso a igreja está sofrendo nos dias atuais. Somos perseguidos, entramos em situações espirituais lamentáveis, mas não estamos destruídos, mas somos atacados todos os momentos por esse grande árduo inimigo. Mas essa batalha não é nossa. Essa batalha é do Senhor. E ela teve início lá no Calvário. E lembre que Jesus pisou na cabeça da serpente. Satanás não tem autoridade própria para fazer o que quer, nem no mundo, nem no cosmo, nem mesmo entre os ímpios, quer dirá contra a igreja do Deus vivo. Deus permite para a correção, para a disciplina de nossas vidas. Por isso temos que lutar contra os gigantes que estão aí em todos os lugares e de todas as formas de manifestação. Que Deus lhe abençoe. No nosso próximo conteúdo, estaremos analisando o confronto, a vitória e a derrota de Golias e do exército dos filisteus. Nós vimos aqui a resposta de Davi ao filisteu. No conteúdo anterior, nós vimos a fala escarnecedora de Golias a Davi. Davi dá a resposta e no nosso próximo conteúdo estaremos analisando, portanto, a conquista deste jovem corajoso pastor de Israel. Que Deus lhe abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra. Não deixe de se inscrever, de dar um joia, porque isso é importante para nós, para as pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.